Bom, continuando aí na página 179, né? Na questão 1, tá pedindo o seguinte: os padrões da imagem ao lado podem ser obtidos por simetria de rotação, né? Então, vocês estão observando aí que na figura ao lado, vocês têm que, nós temos aí o que? Um padrão de simetria. Esse padrão de simetria, ele é o que? Ele é de rotação, né? As imagens estão girando, né? De acordo com um ponto, né? Um determinado ponto. Nessa imagem foi usada a simetria de rotação de quantos graus? Então, aí, nessa simetria de rotação aí, né? Que tá havendo aí uma rotação, um giro, né? Esse giro aí, ele tem a medida de quantos graus? Vocês pegaram o transferidor, né? E fizeram essa medição aí, tá? Como eu ensinei pra vocês, como eu tirei todas as dúvidas de vocês. Então, na letra A aí, eu tenho uma simetria de rotação, né? Em 120 graus, tá? Minha simetria de rotação aí foi de 120 graus, tá bom? Na questão, na letra B, né? Na letra B agora, o que eu vou fazer? Marque na imagem um ponto que represente um centro de simetria. Então, nós marcamos aí na imagem, né? Os pontos para representar o centro da simetria de rotação, tá? Nessa questão aí, teve sugestão de resposta, né? Vocês vão verificar aqui, olha, na imagem aqui, os pontinhos em vermelho, tá observando aqui, olha, é para determinar o centro da rotatividade, tá? Da rotação, olha. Para representar o centro, são esses pontinhos aí em vermelho. Tá ok, gente? Então, na letra B, né? Resposta pessoal, tá? Resposta pessoal. Vocês já destacaram aí os pontinhos, né? Na simetria de rotação, tá? Na questão 2, determine entre os pontos destacados em vermelho as coordenadas do ponto O, para que a figura 1 seja uma rotação da figura 2, né? A 270 graus, no sentido anti-horário em relação ao ponto O. Então, quais são aí os pontos, né? Quais são as coordenadas do ponto O, né? Aqui, olha, as coordenadas é o que? Vai ser o 1 e o 5 com relação aos pontinhos aí em vermelho. Essa questão nós fizemos em aula, tá? Todos conseguiram fazer, então a resposta correta são as coordenadas 1 e a coordenada 5, tá? Nós temos aí, ó, X e Y para destacar aí as coordenadas, tá bom? Na questão 3, em cada item faça uma estimativa do ângulo de rotação usando para obter a figura 2 a partir da figura 1, por simetria de rotação em relação ao ponto O no sentido horário, sem usar o instrumento de medida. Então, sem usar o instrumento de medida, vocês mediram aí por estimativas, tá? Vocês viram aí por estimativa qual o ângulo, né? Esses ângulos aí. Qual é a medida desses ângulos aí por estimativa? Vocês vão avaliar aí e vai ver mais ou menos quanto que mede, tá? E embaixo, na letra A, temos a letra B. Vocês vão usar agora um instrumento de medida que é o transferidor, tá? E vai verificar as estimativas que vocês fizeram, né? Se estão próximas da real, né? Da medida correta, se está próximo da medida correta. Então, embaixo, nós temos aí na letra A um ângulo de 120 graus, né? Temos um ângulo de 120 graus. E na B, a estimativa real, né? Foi um ângulo de 45 graus. Tá bom, gente? Na questão 4, tá pedindo o seguinte, na questão 4. Na questão 4 aqui, considere a imagem ao lado. Qual figura é simétrica? A figura 1 por rotação D. 270 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A, tá? Então, no sentido anti-horário aí, nós fizemos essa questão juntos, né? Na letra A vai ser o quê? Vai ser V, que é o quê? No sentido anti-horário, que é o 5, é a figura 5, tá? Na letra B, 90 graus no sentido horário em relação ao ponto A, no sentido horário agora,
Com relação ao ponto A, eu tenho V também, que é o 5 também, tá? Na letra C, 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto A. É a figura 2, né? É a 2. Na letra D, 180 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto B. Nós temos quem? A 4, a figura 4, tá? E na letra E, 270 graus no sentido horário em relação ao ponto C. Nós temos o qual que tá faltando aqui, ó, o 3, tá? Então está aí a resposta da questão 4, gente, vamos corrigir aí, tá bom? Na questão 5, construa na malha quadriculada uma figura simétrica, figura A, por rotação de 90 graus, no sentido horário, em relação ao ponto O. Então, nós temos aqui o ponto O, né? E nós temos a imagem aí, né? A figura simétrica em relação à figura A. Então, para que ela, né, tenha uma rotação de 90 graus, o que tem que acontecer? Ela vai ficar, olha, nesse formato aqui, olha, tá? Ó, 90, ela tá aqui em pé, né? Essa imagem, ela tá aqui em pé. Então, para que no sentido horário, ó, girou no sentido horário a 90 graus. Ela tem que ficar retinha aqui, tá? Então, aí tá a correção aqui da número 5, tá bom? Na 6 agora, usando a régua, o compasso e transferidor, você vai usar todos esses instrumentos, né? Construa no espaço abaixo um polígono simétrico a esse polígono que tá aí, por rotação de 60 graus. Então, numa rotação de 60 graus, no sentido anti-horário em relação ao ponto O. Então, nós temos aqui o ponto O, olha, né? E nós temos esse polígono aqui, tá observando aqui, ó? Então, ele vai girar, olha, no sentido que? Num sentido anti-horário, sentido anti-horário para a esquerda, né? Então, ele vai girar aqui, ó, ele vai ficar aqui aonde? Mais ou menos, ele vai vir parar aqui, ó. Por quê? Porque é numa rotação de 60 graus no sentido anti-horário. Sentido horário, sentido anti-horário, ó. Anti-horário, ele vai parar aqui mais ou menos, tá? Essa mesma imagem, ela se encontra aqui assim embaixo mais ou menos, então ela vai chegar mais ou menos até aqui. Olha o formato dela aqui onde ela vai parar, tá? Para demonstrar, olha, com relação ao ponto O, num sentido anti-horário da imagem, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos continuar aí com as correções, tá? Página 183.